O tema de hoje é um tema um tanto quanto diferente do que a gente está acostumado a falar aqui. O tema de hoje eu dei o nome de entranhados afetos. Uma palavra que eu recebi do meu pastor e eu quero hoje compartilhar com vocês. Ele me deu só o tema e eu desenvolvi uma ministração e hoje eu quero compartilhar com vocês essa palavra com o tema entranhados afetos. Filipenses 2, versículo 1. Filipenses 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Feche os teus olhos por um momento e peça que o Espírito Santo fale com você nesta palavra e use a minha vida. Senhor, Tu és o Senhor desta igreja. O Senhor governa, Pai, as nossas vidas, o Senhor governa a nossa caminhada. E neste momento nos colocamos em Tuas mãos para que o Senhor venha e fale poderosamente ao nosso coração. Nos ensina a Tua vontade, o Teu querer. Eu sei, Pai, que esta palavra veio do Teu trono e que o Senhor tem algo novo para derramar sobre a Tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se sentar, por favor. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor, fale comigo. Eu desejo muito ouvir a Tua voz. E eu estou aberto para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero falar sobre entranhados afetos. Parece um pouco difícil, mas é fácil de você entender o que é entranhados afetos. Entranhado significa íntimo, significa profundo, significa intimidade. Ou seja, você estar entranhado afetivamente falando, você está intimamente ligado, intimamente conectado, intimamente com afetos. E Deus nos ensina na sua palavra o seu amor. Um cristão que não expressa amor e não exala amor do seu coração, ele não é um cristão verdadeiro. Qual é o primeiro e maior mandamento que nós conhecemos? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, toda a sua alma, todo o seu coração. Qual o segundo maior mandamento? Amar ao próximo como a nós mesmos. Aí Jesus vem em João 13 dar um novo mandamento. Ele diz assim: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. É um pouco diferente de amar o próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como Jesus amou já tem um parâmetro um pouco diferente, não é? Então ele nos ensina a amar. Uma igreja que ama somente a Deus e não ama o seu irmão, não é uma igreja completa. Uma igreja que ama só o irmão, mas não ama tanto a Deus, não é uma igreja completa. E hoje eu quero falar de um amor horizontal, de um amor entre irmãos, porque uma igreja, ela é feita e ela é constituída de um amor verdadeiro entre pessoas que estão professando a mesma fé no único Deus que nós servimos. E esta carta aos Filipenses aqui, que eu estava lendo ontem, eu gastei umas 3 horas, eu acho, não sei quanto tempo eu gastei. Quando eu saí do quarto, a pastora falou, quase que eu entro lá para saber se você estava dormindo ou não, de tanto que você demorou, porque eu fiquei lendo e enxergando na carta aos Filipenses algo que eu nunca tinha visto nessa carta. Geralmente eu leio e extrago umas coisas teológicas, doutrinárias, mas agora eu comecei a enxergar um lado nas entrelinhas da igreja de Filipos e do apóstolo Paulo. Em toda a carta nós conseguimos ver, pessoal, o amor que o apóstolo Paulo tem com essa igreja
e o amor que esta igreja tem com o apóstolo Paulo. É impressionante a forma como eles se tratam, desde o começo até agora, eu já vou falar aqui algumas coisas. O vínculo que eles têm de amor é algo de encher os olhos. Eu não tinha enxergado isso, às vezes que eu li a carta aos Filipenses, mas ontem eu li a carta inteira, eu li os 4 capítulos, eu reli de novo, eu vi algumas coisas, eu comecei a transbordar no amor que essa carta expressa. A gente pode ver o carinho, por exemplo, no capítulo 4, virando a folha aí, Filipenses capítulo 4, no versículo 1, eu vou ler esse texto em 2 versões para vocês. Primeiro eu vou ler agora na versão revista e atualizada, RA, revista e atualizada. O texto diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Veja que o apóstolo Paulo fala que aquela igreja é para ele a alegria dele e a coroa dele. Agora eu vou ler esse texto na NVI, Nova Versão Internacional. Olha como está esse texto na NVI. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Há carinho nessa frase ou não? Há uma expressão de amor de um homem de Deus falando com uma igreja, enviando uma carta para a igreja, dizendo assim: meus irmãos queridos, a quem eu amo, a quem eu tenho saudade, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, por favor, permaneçam firmes no Senhor, ó amados. É lindo demais o amor de um pastor com as suas ovelhas, das ovelhas com o seu pastor, dos irmãos que frequentam a mesma igreja. E eu fiquei relembrando como que essa igreja foi formada. Não é essa Cal, daqui a pouco eu falo da Cal, agora estou falando de Filipos. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele partiu com Silas, peregrinando e fazendo a sua missão. Chegando à cidade de Filipos, num sábado, ele sempre procurava uma sinagoga. Sinagoga é onde se reúnem os judeus para fazerem o seu culto. Mas naquela cidade de Filipos não havia sinagoga. Estudiosos dizem que porque ali naquela cidade provavelmente não tinham 10 famílias. Porque para montar uma sinagoga era necessário ter 10 famílias para montar uma sinagoga. Então o apóstolo Paulo, num sábado, procurando uma sinagoga para evangelizar os judeus, não encontrando nenhuma sinagoga, foi para uma beira de um rio, onde havia mulheres que oravam. E na beira do rio ali, com o apóstolo Paulo e Silas e aquelas mulheres, ele começou a expor Jesus para aquelas mulheres que já tinham a fé judaica e a fé dos judeus. Ele expondo a palavra para elas, elas receberam a palavra de Paulo com muito carinho. Uma mulher chamada Lídia abriu a sua casa para que Paulo e Silas se hospedassem ali. Provavelmente, e quase que 100%, não posso dizer 100%, mas 99%, que a igreja de Filipos nasceu na casa de Lídia, que montou o Gruda, para que eles pudessem fazer a célula deles ali, o pequeno grupo. Lídia abriu a casa, Paulo e Silas começaram ali então a fazer os cultos na casa de uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Paulo naquela cidade também expulsou um espírito maligno que estava sobre uma adivinhadora. Ele foi açoitado e maltratado e torturado porque fez isso. Foi preso, na cadeia, todo torturado e machucado. Paulo e Silas, à meia-noite, cantavam ao Senhor. E eu sei que música que eles cantavam. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. E eles cantavam, não era essa música, estou brincando.
Mas o que acontece? As portas se abrem, as cadeias caem das mãos deles. O carcereiro, ao ver as portas abertas, quer se matar, porque ele ia prestar contas daquelas pessoas que estavam presas ali. E Paulo, de dentro da cadeia, diz assim: não faça isso, porque nós estamos aqui. Aquele homem, movido de uma compaixão maravilhosa, trata das feridas de Paulo e Silas. Leva Paulo e Silas para sua própria casa. Paulo dá uma palavra para aquele homem. Paulo dá uma palavra para aquele homem. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Todos eles creram em Deus, foram batizados nas águas, receberam a salvação do Senhor. E ali começa uma igreja. A igreja de Filipos, que começa em Atos 16, você pode ler na sua casa. A igreja de Filipos começa, não porque montaram um prédio e começaram a panfletar: olha, aqui tem uma igreja. A igreja de Filipos nasceu porque eles eram entranhados afetivamente. Alguém abriu a casa. Alguém foi constrangido a estar nesta casa. Alguém tratou das feridas do irmão que foi preso e chicoteado. Alguém ofereceu um banquete para esse pastor, chamado apóstolo Paulo, e seu companheiro Silas. A igreja nasceu do amor de irmãos que professavam a mesma fé. É assim que nasce uma igreja. Uma igreja não nasce por coisas secundárias, como prédio, localização, placa. A igreja nasce porque as pessoas são entranhadas afetivamente. Você entendeu isso, irmãos? É maravilhoso ver isso nessa igreja. E esta carta que ele escreve aproximadamente 10 anos depois, porque a igreja de Filipos nasce por volta do ano 51 depois de Cristo, e essa carta aqui provavelmente foi escrita no ano 65 depois de Cristo, quer dizer, 15 anos depois, o apóstolo Paulo ainda expressa o mesmo amor e o mesmo carinho por aquela igreja. O tempo não pode apagar o nosso amor, já diz a canção. O tempo não apagou o amor e o carinho, porque ao passar dos anos, será que o amor vai esfriando? Será que nós amamos o irmão? Porque assim, quando o irmão chega, nós nos alegramos demais. Aí a gente começa a conviver com esse irmão. Será que depois de 15 anos a gente vai se amar intensamente, com entranhados afetos, como nos amamos hoje? Quem vai me amar ainda daqui 15 anos? Uns 3 aí falaram. A minha esposa vai me amar até a eternidade. Que eu lancei um feitiço sobre a vida dela. Esse feitiço chama amor. E viagens e joias e essas coisas. Tô brincando. Brincadeira. Ainda que fosse, né? Veja que não é. Olha, vocês me fizeram lembrar uma coisa séria. Uma das coisas que me deu certeza que ela era a mulher da minha vida foi quando eu estava morando na igreja. Eu morava no fundo da igreja. O Babu vai lembrar, está aqui como prova. Eu morava lá no fundo, numa salinha pastoral. E não tinha nada, não tinha carro, não tinha casa, não tinha emprego. Minha família estava em São Paulo. E eu fiquei doente uma época. A igreja tinha uma maca. Eu fiquei na maca, caído. E ela me trazia cataflã. Eu dizia assim: meu Deus, eu não tenho emprego, eu não sou tão bonito assim. Eu sou bonito, mas eu não sou tão bonito assim. Eu não tenho dinheiro, eu estou doente. O McDonald's é ela que paga. Ela me ama, ela só pode, porque não tem o que oferecer para ela. Aí casou bem, né? Porque hoje ela tem o Visa só para ela. Hoje ela tem o carro só dela, né? Com ar-condicionado, direção elétrica. Hoje ela tem. Passeou na sexta, gastou pra caramba. Passeou ontem, gastou também, né?
Mas ela, quando casou, aliás, quando namorávamos, eu estava só na pindaíba mesmo. A Andréia está aqui, vai lembrar também, né, Andréia? Então, a gente, quer dizer, o que nos uniu? Do que é feito o seu casamento? Do dinheiro, porque tem casamentos que quando acaba o dinheiro, o casamento acaba. É ou não é verdade? Tem amizades que quando acaba o dinheiro, acaba a picanha, acaba a amizade. Né? Nós estamos aqui juntos por quê? Eu fiquei pensando nisso, irmãos, essa palavra me fez refletir. Eu fiz algumas perguntas para mim mesmo, eu anotei aqui. Eu vou falar para você e para você do YouTube também, eu vou falar. Será que temos o mesmo sentimento da igreja de Filipos? Será que temos o mesmo convívio dos irmãos, os mesmos laços de amor depois de alguns anos? Será que temos o mesmo laço de amor ou os problemas corriqueiros nos afastaram uns dos outros? Porque Satanás tem lutado fervorosamente contra a união das igrejas, não só da Cal, mas de todas as igrejas. Satanás luta trazendo contenda, trazendo fofoquinha no ouvido. Aliás, irmão, repreenda a fofoca que vier no seu ouvido. Se alguém falar mal de algum irmão para você, repreenda essa pessoa, porque nós tratamos aqui na igreja como um pecado grave falar de um irmão da igreja. Provérbios fala que o Senhor abomina quem promove contenda. E pior que hoje em dia, tem o fofoqueiro, e o fofoqueiro do fofoqueiro. É uma categoria que eu criei agora. Você quer ver como é que é? Tem o fofoqueiro e o fofoqueiro do fofoqueiro. Eu vou ensinar essa tese para vocês, anotem aí, coloquem no seu TCC, porque você vai tirar 10. Preste atenção. Agi fala mal da Noemi. E ela fala mal da Noemi para o Marcelo. A Gi pega e fala assim: Marcelo, você não sabe como que é a Noemi. A Noemi é assim, a Noemi é assim. Quem é o fofoqueiro? Ou a fofoqueira? A Gi. Brincadeira, né, Gi? A Gi que está fofocando no ouvido do Marcelo. Só que tem o fofoqueiro do fofoqueiro. O Marcelo chega para Noemi e fala: Noemi, você não sabe. Olha, tem uma pessoa fofoqueira na igreja, que não consegue ficar e não consegue guardar as coisas dentro da boca. O que é? Olha, falaram de você, Noemi. Quem falou? Olha, só para você orar, tá? E vigiar. Foi a Gi. Então tem o fofoqueiro, mas tem o fofoqueiro do fofoqueiro, que vai revelar para a pessoa que foi fofocada que alguém fofocou da vida dela. Você entendeu? Ai, não anote isso, você do YouTube releve, eu sou bonzinho. Não está em nenhum livro de teologia essa tese que eu estou falando. Na verdade, essas coisas vêm para corromper o amor entre os irmãos. E nós não queremos uma igreja que apenas se reúne num lugar para cultuar a Deus e amar somente a Deus. Nós queremos uma igreja que ame na vertical, mas que também saiba amar na horizontal. Aleluia. Será que o que nos une é a localização que nós estamos? Eu fiz essa pergunta de manhã e achei muito engraçado, porque tinha umas 15 pessoas de Mongaguá aqui no culto. Quem mora em Mongaguá aqui? Quem mora em Solemar? Jardim Real. Olha, Esmeralda. Vai levar o pessoal de longe. Tem gente que vem de longe. Quem mora em São Vicente? Aqui, ó. Mora em São Vicente. Você vê? Santos. Olha aí. Santos, sempre santos. Dentro, fora, né? Gente, vamos parar de heresia, né? Ainda bem que o pessoal do YouTube não escuta essas coisas que estão acontecendo aqui. Será que o que nos une é o prédio que nós estamos? Será que se um dia acabar esse prédio, ainda continuamos sendo a mesma igreja? Se eu falar assim: irmãos, aconteceu um problema, Deus nos livre, né? Mas aconteceu um problema e domingo que vem não poderemos ter culto aqui. Será que nós somos a Cal ainda, unida,
Ah, bispo, pode fazer na praça, nós vamos estar juntos. Faz na casa dos irmãos, nós vamos juntos. Vamos para a praia, a gente já evangeliza, porque a Cal não está resumida no prédio na Presidente Kennedy 1073. A Cal está resumida em entranhados afetos entre irmãos maravilhosos que se amam e compartilham o amor. Aleluia! Aqui acabou. Nós somos uma igreja hoje que deseja compartilhar amizades verdadeiras. Veja que a coisa mais difícil que existe hoje é ter amigos verdadeiros. Ah, eu tenho 5.000 amigos no Facebook. Mas quantos você pode contar de verdade? Amigos que você pode se confessar que essa pessoa não vai levar adiante, a não ser para o teu pastor, se for para o teu bem. Pessoas que você pode ligar a hora que você quiser. Pessoas que você pode compartilhar o teu coração. Sabe que o teu coração tem 3 botões: curtir, comentar e compartilhar. Esse botão compartilhar, ele é muito importante. Quando você aperta esse compartilhar, os seus amigos veem o teu coração. Não é? Foi profundo isso, né? Compartilhar o coração significa você conhecer pessoas que você pode entregar a sua vida nas mãos dela. Paulo tinha pessoas assim. Você lê Romanos 16, você vê os elogios que Paulo faz por pessoas que deram a vida por ele, ou que arriscaram a cabeça pelo apóstolo Paulo. Será que nós estamos tão entranhados a ponto de dar a vida uns aos outros? A gente sabe muito bem o texto de João 3,16, que o Alex acabou de ler aqui no começo do culto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 João 3,16? Você fala João 3,16, mas e 1 João 3,16? E nisto conheceis o amor, que ameis uns aos outros e que deis a vida uns aos outros. Olha que maravilhoso. Nós precisamos aprender a ser uma igreja. Olha, veja em Filipenses 1, como era esta igreja para o apóstolo Paulo. Como era esta igreja para o apóstolo Paulo no versículo 3. Filipenses 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Irmãos, uma das coisas que envolve aqueles que são entranhados afetivamente são recordações maravilhosas. Perceba, às vezes você diz assim: bispo, quem são os meus amigos verdadeiros? Faça um flashback aí na sua cabeça, passe um filme na sua cabeça aí, e veja as recordações que você tem. Olha a declaração do apóstolo Paulo, ele diz assim: eu tenho recordações, graças eu dou ao meu Deus por tudo o que eu recordo de vocês. Eu tenho recordações, eu recordo de alguns amigos que eu tenho, e eu tenho saudade. Veja o versículo 8, Filipenses 1, 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Ele diz: eu tenho saudade. Sabe quando você está em casa e você diz assim: meu Deus, eu não vejo a hora de chegar a hora do culto, para ver os meus irmãos queridos. Ou então quando é o dia de você se reunir com o seu pequeno grupo, e aí você pensa assim: eu não vejo a hora de chegar hoje, ver os meus amigos, e louvar com eles, e cantar com eles, e estar com eles, e comer com eles. Eu tenho saudade de vocês. Quando eu tenho que viajar ou fazer alguma coisa, eu tenho saudade da igreja. Saudade, recordações. Às vezes o Facebook mostra pra gente fotos antigas, não é assim? Ah, gente, como é bom recordar. Recordar é viver, não é isso? Relembrar é viver. Eu vejo alguns eventos que nós fizemos e dá uma saudade de algumas pessoas que não estão mais aqui porque mudaram de cidade. E às vezes até a distância, porque tem pessoas em outras cidades que nos chamam.
Hoje o Adriano me chamou, de lá não sei de onde ele está em Brasília, acho. Ele me chamou, a Letícia está lá em São Paulo e me chama. Nós não estamos juntos no mesmo prédio, mas estamos com entranhados afetos, vínculos que não vão se desfazer facilmente. E é isso que eu quero promover na igreja hoje, que você tenha recordações maravilhosas com os seus irmãos. Eu vendo o Babu tocar hoje aqui, como é bom relembrar, a gente tocando junto, de novo, né, Babu? Que bênção a gente tocar junto, e ver a gente, as coisas que a gente já passou, já enfrentou, juntos, para glorificar a Deus. Se eu mostrar aqui para vocês no telão a foto de como começou a igreja, os fundadores aqui da nossa igreja vão relembrar o que era estar naquele escritório, juntos, comendo uma torta, as cadeiras da Nova Skin, não é? Porque o bar que emprestou para a gente as cadeiras, a caixinha de som, aquele microfone, o primeiro culto aqui no templo antigo, a luzes de velas, porque a CPFL não ligou para a gente a luz. E a gente lembra, eu tenho alguns videozinhos que eu fiz quando nós chegamos. Um irmão falou assim: eu vou comprar a tampa da privada. São coisas simples, mas que estão na minha cabeça. A gente chegou no prédio e não tinha tampa da privada. O irmão saiu. Uma irmã também saiu e comprou adesivos para o banheiro. Não sei quem lembra dos adesivos. Tinha uns tubarãozinhos assim colados, uns golfinhos. A irmã colou uns tubarão e uns golfinhos assim no banheiro, todo colado de coisa. As recordações mostram que nós estamos com entranhados afetos. Estamos juntos, temos o mesmo sentimento. Nós nos importamos uns com os outros. Faça esse teste na sua cabeça aí. Se você tem saudade de alguém e recordação de alguém, é porque você tem afeto profundo com essa pessoa. Hoje eu vou falar de entranhados afetos, eu vou falar do que envolve isso, para promover na igreja o que realmente envolve ser entranhados afetivamente falando. Isso com homens e mulheres, não é? Essas semanas atrás aí eu estava conversando com o pastor César Cavalcante na rádio, ele dando uma aula do que é ser homoafetivo. E nós podemos ser homoafetivos, nós não podemos ser homossexuais, mas nós podemos ser homoafetivos. Porque homoafetividade é você ter afeto por pessoas do mesmo sexo. E eu tenho afeto por homens que estão aqui, que são meus amigos de verdade, certo? Eu tenho afeto pelo meu pai. Nós temos afetos, eu creio que muitos homens aqui têm afetos por mim. Isso é ser homoafetivo, é você ter afeição e ter afeto por pessoas do mesmo sexo. O que é pecado e condenado pela Bíblia é a homossexualidade. A homossexualidade é o sexo com pessoas do mesmo sexo. Isso nós não aprovamos, a Bíblia não aprova e nós também vamos não aprovar e vamos condenar também. Agora, nós podemos ser pessoas que amam. E eu quero falar hoje para vocês o que é ser entranhado afetivamente falando. Primeiro, volte lá no capítulo 2. Volte no capítulo 2. Aleluia. Eu falei para você voltar no capítulo 2? Volte no capítulo 1, por favor. Volte, que ainda não é. A primeira coisa que envolve uma pessoa, irmãos que têm ligação afetiva, é a oração e a intercessão em favor do próximo. Perceba uma coisa, já vou ler o texto. Quando uma pessoa está ligada afetivamente, ela ora pela outra pessoa. Foi muito engraçado que, sem combinar, a pastora Vanessa não sabia, a minha sogra não sabia da palavra. De manhã minha sogra veio orar e orou por mim e por toda a nossa família. Agora a pastora Vanessa veio orar à noite e orou por mim, pelas nossas filhas, pelos cunhados e pelo meu pai, pelo sogro dela, e orou também. Por quê? Não tem um dia na minha casa que eu vá orar, eu acorde e que eu não ore pela minha esposa e não ore pelas minhas filhas. Não tem como eu dormir e na hora de orar, eu não orar pelas minhas filhas e pela minha esposa e pela minha família. Não tem como. Não tem como eu não interceder pela vida deles. Por quê? Porque eu estou entranhado afetivamente com eles. Eu estou muito intimamente ligado. A minha oração então é recheada com os nomes deles.
E uma igreja que está entranhada afetivamente, ela ora uns pelos outros. Os irmãos têm isso no coração, o desejo de suplicar a Deus em favor do próximo. Isso é maravilhoso. Filipenses 1:4. Leia comigo. Fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. O que Paulo está falando? Olha, quando eu vou orar, Filipenses, eu lembro de vocês, e eu oro por vocês, e é isso que eu quero promover na igreja, uma igreja que olha para o irmão e diz assim: irmão, eu tenho orado por você. Não há maior demonstração de amor que um irmão pode receber quando o outro diz assim: eu tenho uma ligação por você, olha, eu vou orar por você, meu irmão. Eu vou derramar a minha vida em oração, clamar a Deus pela tua vida, clamando para que você tenha vitória no que você está fazendo. Olha, irmão, você vai fazer o Enem hoje, né? Mas eu estarei em oração pela tua vida. Isso é maravilhoso. Quando o irmão se preocupa e tem a ligação espiritual, isso demonstra que uma igreja não está só preocupada com o vertical, mas também com o horizontal. Geralmente é assim, né? As ovelhas oram pelo pastor, e o pastor ora pelas ovelhas, porque parece que é a função já, né? O pastor tem que orar pelas ovelhas. Mas a coisa mais linda que tem, mais maravilhosa que tem, é quando uma igreja se une para compartilhar oração uns com os outros. Isso é uma coisa que tem faltado muito, irmãos, muito, para mostrarmos que somos uma igreja saudável. É aquele famoso caderninho de oração. Eu sou de uma época em que havia algumas pessoas que tinham o nome de guardiões da promessa. Essas pessoas tinham um caderno na mão, e cada coisa que as pessoas falavam, eles anotavam para orar. Sabe, você reabilitar aquele caderno que você tinha, ou então você comprar um, para você dizer assim: qual é o nome do seu pai mesmo que está precisando? Fulano, estou marcando aqui o nome dele, eu vou orar por ele essa noite, você pode ter certeza que eu vou orar, eu vou dobrar o meu joelho nesse caderno, eu vou chorar aqui em cima, e eu vou orar pela sua vida, e eu vou orar pela sua família. Isso é maravilhoso. Olha, irmão, você vai operar, amanhã você vai operar, mas eu estarei na minha casa lá orando por você. Isso é uma igreja maravilhosa. Quem concorda, diga amém. Então você precisa promover isso no seu coração e com o teu irmão. Diga assim para o teu irmão: eu vou orar por você, e você vai se converter. Amém. Faça seu caderno já. Faça já, porque como está difícil ter pessoas que oram uns pelos outros. É impressionante. Eu estava falando com o Alex sobre isso, porque o Alex me falou assim: bispo, a igreja precisa orar, e é realmente uma luta para fazer a igreja ir para a sala de oração orar. Ele dizia assim: bispo, os líderes precisam estar lá. E eu: é verdade, Alex, como é que a gente vai fazer? Precisamos mesmo, os líderes precisam estar lá orando e tal. Até que veio um estalo na minha cabeça: Alex, a igreja é formada por vários membros diferentes, pessoas diferentes. Um é a mão do corpo. Você vê, num corpo você não vê 10 mãos, você vê 2. Num corpo você não vê 15 pés, você vê 2 pés. Não é? Então tem o pé, aquele irmão é o pé, o outro irmão é a mão, o outro irmão é o coração, o outro irmão é o estômago, o outro irmão é o braço, e tem os irmãos que são o joelho da igreja. Nós precisamos ir atrás do joelho. Eu falei: Alex, vai atrás dos joelhos da igreja, porque existe aqueles que vão colocar o joelho em oração pelo próximo. Você que tem desejo de orar pelas pessoas, procure o presbítero Alex, faça parte da intercessão, vá orar pelos irmãos. Segunda coisa que envolve um entranhado afeto é a unidade. Veja, unidade não é união. Nós podemos ser uma igreja reunida e desunida. Eu estou reunido no mesmo lugar, sentei aqui,
mas eu não tenho parte com esse irmão aqui do meu lado. Aliás, não sei nem porque ele sentou aqui hoje, sabendo que esse é o meu lugar. Se algum irmão falar para você assim, ó, eu não me dou bem com fulano, você repreende esse irmão. Esse irmão não está cheio do Espírito Santo de Deus. Se o irmão sentar perto do outro falando, olha, é que eu não me dou muito bem com fulano, tal, essa pessoa não está com o Espírito Santo de Deus. Ela precisa de cura e salvação na vida dela, porque ela não ama como Cristo mandou amar. É necessário você limpar o teu coração, para você ter unidade, ficar amalgamado um com o outro. Eu já falei várias vezes para vocês aqui, podemos ser um saco de batatas, ou podemos ser um purê de batatas. Quando acaba o culto, eu posso abrir aqui o saco das batatas, e um monte de batatona que está aqui, sai cada uma para o seu canto. Ou então eu posso ser um purê de batatas que não tem como nós nos desligarmos, porque estamos tão ligados pela mesma fé que nós professamos, que nós vamos juntos até a volta do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Agora sim, Filipenses 2. Veja o que é unidade. Unidade não é você gostar da mesma coisa. Porque tem alguns aqui que gostam do Corinthians fazer o quê? Aí. Eu vou ensinar vocês. Quer ver a elegância? Por favor. Quem torce para o São Paulo, levanta a mão, por favor. Veja, pessoas elegantes. Não precisa de escândalo. Quer ver? Olha a elegância. De novo, quem torce para o São Paulo, levanta a mão. Pronto. Não, mas são pessoas elegantes. A nata da igreja. Agora, você fala do Corinthians, não tem a maloqueiragem, já se revela. Por que eu falo isso? Você acha que isso não é palavra de Deus? É palavra de Deus. Mostrando que mesmo o São Paulino, palmeirense, corintiano, santista, eles se juntam aqui na mesma fé. Então, unidade não é torcer para o mesmo time. É mesmo cada um com o seu time estar no mesmo propósito de vida. Né? E Filipenses 2, versículo 2, o texto diz assim: completai a minha alegria. Ou seja, o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, se há alguma exortação, no versículo 1, se há alguma consolação de amor, se há comunhão mesmo, se há entranhados afetos, então por favor, complete a minha alegria. Como, apóstolo Paulo? Assim, ó, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Por quê, irmãos? Porque não dá para ser unido se você não tiver humildade. Os arrogantes não conseguem ser unidos. Os soberbos e presunçosos não conseguem ficar unidos. Sabe por quê? Ele não se mistura com essa gentalha. Só uma pessoa humilde consegue andar junto com outras pessoas. Quanto mais humilde você for, mais amigos você vai ter. Sabe qual é a demonstração de humildade? Leia aí o versículo 3 que nós estamos lendo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Diga para o teu irmão assim: eu te considero superior a mim. Amém? Quando eu olho para o meu irmão, eu não me sinto melhor do que ele, mas ele é melhor do que eu, nós temos unidade. Aleluia. Quando eu sou muito presunçoso, arrogante, aí eu não consigo me encaixar, aí eu não tenho panela. Eu já falei para vocês que o problema de uma igreja não é ter panela, porque uma igreja saudável tem muitas panelas. O problema são os sem panela, os que não se enquadram em nenhuma panela. Cara, ele não vai naquela panela, aquele grupo é meio assim, vai naquela panela, porque não sei o que, dura algumas semanas em alguma panela. Esse pessoal dá um trabalho. Mas quando as pessoas são humildes, elas podem pensar assim: poxa, eu acho que, sei lá, eu tenho 20 anos de evangelho, mas eu vou frequentar um pequeno grupo de pessoas que começaram faz 2 anos, mas eu considero eles superiores a mim, eu não tenho problema
de achar que eu sou melhor do que eles. Eu não tenho problema de achar que eu que vou ensinar, eu que vou fazer. Ah, porque já há uma unção na minha cabeça, e uns são, outros não são. Não? Essa foi legal. Há uma unção na minha cabeça, e no do irmão também, que é cheio do mesmo espírito que você. Talvez ele não teve a oportunidade de fazer a faculdade que você fez, de estudar com o que você estudou, de ter pastores como você teve, de crescer talvez na igreja como você cresceu, mas quando eu considero o meu irmão superior a mim, então eu sou entranhado afeto com esse irmão. Isso é maravilhoso, irmão. Pratique isso na sua vida. Considere o próximo melhor do que você, superior a você. Você vai ver como você vai crescer demais. Em último lugar, eu acho que é último. Um entranhado afeto envolve gratidão e assistência. Gratidão, irmãos, eu preciso ensinar vocês a serem gratos. A coisa mais doída que tem é um ingrato. Você trata, cuida, e a pessoa, ela te paga com ingratidão. Nós fazemos isso com Deus o tempo todo, Ele nos perdoa. Mas nós precisamos aprender a falar a palavra-chave, a palavra mágica, muito obrigado. Olha, eu agradeço a Deus pela sua vida. Obrigado por você existir na minha vida. Eu louvo a Deus pela igreja que Deus me deu. Eu amo vocês. E eu olho cada um de vocês, não pensa que eu não sou grato. Eu sou grato. Eu digo, Senhor, obrigado por essa pessoa fazer parte da nossa igreja. Do mais frequente ao menos frequente. Do mais ativo ao menos ativo. Eu sou grato a Deus. Eu amo todos vocês. E é de verdade o que eu falo. E Deus conhece o meu coração. É verdadeiro isso. Hoje uma irmã chegou na igreja e disse assim: olha, eu estive fora, mas estou voltando. Falei, poxa, o culto vai até fluir melhor agora. Com uma frase dessa no meu coração, eu fico todo cheio, porque eu tenho saudade de vocês. Eu amo de verdade. Hoje pela manhã, tinha um irmão recolhendo a oferta, um irmão simples da nossa igreja, o irmão João. Quem conhece o João? Ele estava recolhendo a oferta, me deu uma gratidão a Deus assim. Eu disse, Senhor, cadê o João? O João está aqui? Veio de novo, João, glória a Deus, estava aí atrás, né? Que o João veio de manhã, veio de novo. Aí eu disse assim, Senhor, obrigado, o Senhor enviou uma pessoa tão especial como o irmão João, hoje estava recolhendo a oferta, Deus, obrigado. A Arenita abriu o culto hoje pela manhã, ela veio também, a Arenita de novo, está em pecado, né? Aí eu disse, Deus, obrigado por essa irmã, que hoje está abrindo o culto. E eu quero louvar a Deus por cada um de vocês, porque eu tenho afeto de verdade. Isso nós vamos aprender. O pastor Josué Gonçalves, ele tem 10 hábitos diários, que ele conta. E um dos hábitos diários da vida dele, é mandar um muito obrigado para uma pessoa todos os dias. Todos os dias ele manda para alguém, muito obrigado. Irmãos, a gratidão tem um poder incalculável. A gratidão tem o poder de levantar a pessoa que está abatida. Quantas vezes eu fiquei abatido, a minha alma ficou triste, mas alguém veio para mim e disse assim, obrigado pela palavra que você pregou, obrigado pelo carinho que você derramou na minha vida, obrigado pela perseverança como você trata a obra de Deus, e aquilo me encheu no dia que eu estava mal. Você não sabe o poder que há numa gratidão, de você falar para os seus pais assim, obrigado. De você agradecer a Deus pelo marido que você tem. Hoje eu brinquei com a pastora Vanessa. A pastora estava se trocando, pode contar, amor? Aqui eu acho que pode. A pastora estava se trocando, a Débora estava fazendo lição. Aí eu agarrei a pastora assim, por trás, e dei um cheiro no cangote dela. Aí ela fez assim, tá. Aí eu peguei, falei, não ligou muito, né? Fui na Débora e dei um cheiro na Débora também. Ela nem ligou, continuou fazendo lição. Aí eu falei,
Falei, olha, em outra época, um cheiro desse ia ganhar muitos elogios. Né? Há pessoas aí, ainda falei no versículo bíblico, falei assim, a alma farta pisa o favo de mel. Está tão acostumado. Tem gente que não tem cheiro no cangote. Aí ela já veio e pulou em cima de mim já. É isso mesmo. Não é? A gente tem que ser grato. Porque vem lá o seu marido te dar um cheiro no cangote. Você fala, tá bom. E é isso. A esposa vai lá, faz uma comida. Hoje a pastora fez uma comida maravilhosa. Eu comi tudo. Quando eu limpei o prato, eu mostrei o prato para você. Eu falei, obrigado por essa comida. Estava deliciosa. Não foi? Era arroz e nuggets. Estou brincando, né? Não era, não. Tinha macarrãozinho. Mas ainda que fosse arroz e nuggets, ela fez panqueca. Agora já se mexer, tá vendo? Fiz panqueca. Seja grato pela panqueca. Porque quando tá ruim você fala, que nem a pastora falou, tá ruim você fala, tá sem sal, tá com muito sal. E quando tá bom? Aí você não fala. Obrigado pela comida, obrigado pela esposa que eu tenho. Tem gente que não sabe ser grato. Gratidão vem atrelado também com assistência, com presentes. Você viu o apóstolo Paulo, na hora da oferta no ministério em Filipenses 4, ele recebendo da igreja de Filipos uma oferta, e dizendo assim, obrigado porque eu estou suprido, porque uma igreja que tem entranhados afetos, elas suprem uns aos outros, e o meu desejo, irmão, é que você veja o irmão do seu lado com necessidade, e você diga assim para ele, eu vou suprir a tua vida hoje. Eu sou tão grato a Deus por você existir na minha vida, que eu quero compartilhar com você hoje, eu quero suprir você hoje. Não pense que isso não é uma palavra de Deus, não, é uma palavra de Deus. Estar juntos, porque a Bíblia mostra a igreja primitiva se reunindo de casa em casa. Jesus comendo com os seus discípulos, nós precisamos aprender a comer uns com os outros. Precisamos desenvolver a churrascada coletiva. Eu estou numa luta, guardando dinheiro para construir minha churrasqueirinha lá em casa. A gente está nesse propósito agora. Porque aí um vai lá, o Zé vai lá, leva uma linguiça, né, Zé? O André vai lá, já leva um franguinho. O Adilson, que é mais próximo, leva picanha. E aí a gente... Aí já tem lá um refri, uma Coca-Cola que não pode faltar, é claro, né? Olha lá, o irmão já está dando as moedas já para poder fazer a churrascada, né? E aí você vai dizer assim para mim, bispo, aonde está isso na Bíblia? Está na hora em que Jesus sempre comia com os seus discípulos. E nessa hora, irmãos, que estão todos juntos, em entranhados afetos, que um irmão rasga o coração e fala para o outro assim, eu não estou muito bem não, meu irmão. Eu estou frio na fé. Eu não estou conseguindo orar. Aí o outro irmão vira e diz assim, mas isso não vai ficar assim não, porque eu vou orar por você essa noite inteira, e você vai se levantar em nome de Jesus. Aleluia. É nessa hora que você está compartilhando uma pizza, que quando acaba de comer, você está jogando Uno, que um irmão vira e diz assim, é tão bom estar com vocês aqui entre amigos, porque eu não estou muito bem não com o meu casamento. Ou então, olha, eu tive uma perda na minha casa esses dias, morreu o meu gato, de repente, meu cachorro, meu passarinho, e eu estou triste por causa disso. E um irmão vira e diz assim, eu vou orar por você. Talvez o irmão diz assim, olha, eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã, porque nem leite tem para as crianças. Aí o irmão vira e diz assim, não, peraí só um minutinho, eu comprei uma caixa esses dias, eu vou pegar 3 aqui, ó, numa sacolinha, então leva, pelo menos para amanhã você tem. Eu creio que entranhados afetos envolve você suprir o teu irmão. Quando o irmão diz assim, eu acho que vai cortar a minha luz, e não é porque eu sou vagabundo, não, e displicente, eu sou trabalhador, mas eu não consegui pagar a minha luz, e um irmão vem e diz assim, quanto que é a sua luz? É R$200, então me dá aqui que esse mês eu vou pagar a luz para você. É quando você quer presentear alguém, você vê a pessoa sem um sapato, você fala, que número você calça?
É o caos 42, já aconteceu algumas 3 ou 4 vezes aqui na igreja. A pessoa vai na Calan, pega o seu cartão Calan 95 vezes sem juros e você compra um sapato para a pessoa. Quando você fala assim, eu vou presentear meu irmão com um livro maravilhoso. Não que eu queira vender livros hoje, mas... Porque hoje, eu vi pessoas dizendo assim, eu vou levar isso aqui para minha amiga, eu vou dar isso aqui porque minha amiga vai gostar de ganhar esse livro. Eu vi isso acontecer hoje de manhã. De verdade. Pessoas que lembraram, sabe, está passando assim na livraria da igreja, e diz assim, eu vou dar esse livro pro meu irmão. É maravilhoso isso, irmãos. Isso é uma igreja. Acho que eu vou pregar até meia-noite hoje. Agora, Deus, daqui a pouco você está correndo aí, né? Em último lugar, agora acabando mesmo. Entranhados afetos. Envolve você se interessar das preocupações do seu próximo. Se preocupar no interesse do seu próximo. Filipenses 2, versículo 4. O texto diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, a parte mais linda dessa palavra, por que eu fiquei encantado com essa palavra de ontem? Foi ver aqui que o apóstolo Paulo gastou tempo escrevendo uma carta para esta igreja, mostrando o carinho e a saudade que ele tem por esta igreja, dizendo na carta que ele tem orado e fazendo súplicas a Deus todas as vezes por aquela igreja. Mas sabe o que mais me chocou? Não é o que está escrito, mas o que não está escrito. O apóstolo Paulo escreveu essa carta quando estava preso. O que leva uma pessoa presa a escrever uma carta para uma igreja? Quando eu falo escrever uma carta, não é você hoje pegar o seu computador e escrever uma carta no Word, imprimir na impressora que você tem a laser, jato de tinta e mandar para uma pessoa, mandar um e-mail, um WhatsApp, um torpedo, um SMS. Quando eu digo escrever na época de Paulo dentro de uma cadeia, você tem que ter uma caneta. Sabe o que é ter caneta? Naquela época, você tem que ter um papiro ou um pergaminho, você tem que ter tinta específica para escrever uma carta, você tem que ter condições de escrever uma carta. Você sabe o que é isso? E ainda lá dentro da cadeia, dizendo que está orando porque quem está fora da cadeia. Poxa vida, se eu estou na cadeia, eu vou escrever cartas para que alguém me livre da cadeia. Se eu estou numa cadeia, eu vou orar por mim, eu não vou orar pelos outros. Mas dentro da cadeia, o apóstolo Paulo não estava procurando seu próprio interesse, mas estava preocupado com uma igreja que ele tinha fundado 10 anos atrás, e admoestando eles, para que eles ficassem juntos no mesmo amor, e na mesma fé em Cristo Jesus. Irmãos, que o teu problema não afogue o amor que você tem pelo próximo, a ponto de você ser tão egoísta, de orar só por você e não orar pelo teu irmão. Você entendeu isso ou não? Você entendeu o que eu estou falando? Às vezes está cheio de problemas, que a gente não consegue orar pelo próximo. É hora de você fazer algo que o apóstolo Paulo ensina aqui. De uma pessoa, se há realmente entranhados afetos, você vai interceder pelo próximo, você vai se preocupar com o próximo, você vai suprir o próximo, você vai estar junto com o próximo. E que esta igreja hoje desenvolva o amor em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor.